também já vou começar aqui a compartilhar o texto. O texto também, gente, eu vou melhorar o arquivo e vou postar lá no Google Sala de Aula também para vocês terem o material, tá bom? Então, assim, até o capítulo ele começa aqui como China e Índia, porque esses dois países eles vão compartilhar aí algumas características em comum. Alguém pode me dizer uma delas? Uma característica que os dois têm em comum? Professora, quem tem em comum? A China e quem? A China e É a por causa Índia. que são os dois países mais populosos do mundo, não é? Exatamente, né? O que eles têm em comum que chama, que, assim, que nos salta os olhos, são as suas populações, né? Nós estamos falando dos dois países mais populosos do mundo. A China em primeiro lugar e a Índia aí vem na sequência. E os dois estão na Ásia, professora. Os dois são países asiáticos, os dois têm mais de 1 bilhão de pessoas vivendo nos seus territórios. A China já tem mais de 1 bilhão e 300 milhões. A Índia está bem próximo disso. É claro, gente, que assim como em outras localidades que a gente já conversou, a China não tanto, mas a Índia, se vocês estão acompanhando as notícias, e eu espero que vocês estejam, né? Porque já pedi para vocês prestarem atenção no noticiário, na última semana, a China, e nesta, né, e consequentemente nesta semana ainda, a Índia tem apresentado aí números altíssimos de contaminados e de mortos pela Covid-19, inclusive passando a marca do Brasil, né, e se aproximando aí das marcas que foram registradas nos Estados Unidos. Professora, mas lá nos Estados Unidos eles já estão até sem máscara. Né? E alguém sabe o que foi que eles fizeram para eles poderem estar sem máscara agora? Eu acho que eles tomaram vacina, né? Isso é óbvio, né? A galera lá conseguiu ter vacina para eles, mas tem um outro elemento aí que eu acho que conta bastante. Não sei se vocês repararam. Teve alguma mudança lá importante nos Estados Unidos nos últimos meses? A mudança do governo? A mudança de presidente, né? Eles trocaram de presidente por lá. Nossa, então, assim, acho que isso nos diz muita coisa, né? Uhum. Aí, realmente, então, eles estão lá começando a reviver esses espaços sem a utilização das máscaras, porque houve uma mudança na direção do país, uma mudança nas políticas para combater a Covid-19. Então, assim, é aquilo, a gente olha, fica feliz por eles e com aquela pontinha de tristeza com a gente. De dor de cotovelo e tristeza, né? Porque nós, sabe Deus quando é que a gente vai conseguir estar assim também. Então, assim, quem não viu nada a respeito da Índia, ainda recomendo que veja, porque realmente as coisas estão feias por lá, e aí aquelas coisas das incompatibilidades do mundo moderno. A Índia, ela tem a maior fábrica de vacinas, não tenho certeza se é do mundo ou se é lá do continente, mas eu acho que é uma das maiores do mundo. Eles estão exportando vacina para vários países e está vendo, ao mesmo tempo, vendo a sua população morrendo de Covid. Porque, diferentemente de nós aqui, que temos um sistema único de saúde, que é o SUS, e cujas campanhas de vacinação são de responsabilidade dos órgãos públicos, então do governo federal e dos governos estaduais, mas centralizado no governo federal, então as pessoas têm acesso à vacina de maneira gratuita. Na Índia, as pessoas precisam comprar a vacina. Então, já vai naquilo. Se você não tem dinheiro, você não toma vacina. Certo? Aí também diz que está existindo uma super confusão por lá, porque não foi colocado nenhum tipo de regra para vacinar. Então, quem tem dinheiro sai correndo, toma vacina, e quem não tem, fica lá, né, sujeito a pegar. Então, assim,
Considerando esse número de mortes aí, que tudo indica que vai continuar sendo um número bem expressivo, pode ser que a gente note aí em alguns meses uma diminuição da população indiana. Mas ainda assim, gente, mesmo infelizmente com números altos de óbitos, nós estamos falando de um lugar muito populoso, né? Tem muita gente que vive lá. Então, é por isso que até o capítulo aqui apresenta para a gente essas duas perspectivas, né? Essa proximidade dos dois países. Mas a gente vai falar, assim, com um pouco mais de intensidade nesse momento, sobre a China. E aí, aqui, gente, nós vamos falar de vários aspectos, né? Como a gente fez da Europa, vai falar de alguns aspectos naturais, vai falar da população e vai falar da economia. E aí, a China nos chama muita atenção, porque nós, né, a gente sabe, né, que a China é um país socialista. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem na China a segunda maior economia do mundo. E aí vem aquela coisa que buga a nossa mente. Como é possível um país socialista ter uma economia tão gigantesca, que cresce a taxas altíssimas, né? Mesmo na pandemia, a China continuou crescendo a taxas de 6%, 7% ao ano. Nos momentos de bonança, crescendo 10%, 12% ao ano. É muita coisa isso, gente. Esse crescimento é um crescimento estrondoso. E mesmo nesse período de crise que a gente tem enfrentado por conta da pandemia, eles continuaram crescendo. Isso é muito significativo. Então, o que será que se passa ali dentro que eles conseguem estruturar essa economia dessa maneira tão forte, né? E por que tem tanta gente que tem medo da China? Existe aí um fantasma, né? Em relação a esse país e a maneira como ela conduz, né, as suas políticas e a sua economia. Então, a gente vai discutir um pouco isso nas próximas aulas. Então, vamos lá, ó. Primeiro, essa ideia, né? China, o dragão asiático. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, dragão asiático, ou se vocês já ouviram falar de outra expressão também que se relaciona a outros países da Ásia, que são os tigres asiáticos. Vocês já ouviram falar de algum desses termos? Dragão asiático ou tigres asiático? Eu já ouvi. Eu já ouvi sobre dragão. Sim. Eu já ouvi sobre tigre. Então, olha só, a gente vai... os tigres nós vamos guardar um pouquinho, porque a gente vai falar deles também, e que são muito importantes no cenário aí geopolítico e econômico. Mas vamos começar falando, então, pelo dragão, né? A gente, assim, o contato que a gente tem com a cultura chinesa, a gente sabe que o dragão, ele é um símbolo presente, né? Em muitas mitologias, em costumes que o povo chinês traz. Então, existe, né, uma lenda por trás da figura do dragão. Então, olha só, né, são várias as lendas ou interpretações da figura do dragão no imaginário chinês, surgida como uma forma de explicar e dar significado às ossadas de dinossauros que eram encontradas. Olha que interessante, né? Então, achava fóssil de dino lá, a galera achava que era dragão. Historicamente, o mito do dragão no Oriente envolve o bem. Então, por isso dessa relação tão positiva com o dragão, e ele está tão presente, porque os dragões, o povo chinês remete a figura do dragão a coisas boas. Uma das lendas que narra que o dragão foi requisitado pelo Deus Criador para participar da criação do mundo, simbolizando, portanto, a sabedoria. Então, coisas boas e sabedoria. Na China, os antigos imperadores intitulavam-se filhos do dragão. E até hoje, muitos chineses se consideram descendentes dessa figura mitológica. Então, veja só, de novo, né, ele deixando claro aqui como que a figura do dragão permeia essa cultura, né? Então, veja, os imperadores do país se intitulavam filhos do dragão, né? Então, aquele ser que emanava o bem e que tinha sabedoria, né?
Berço de uma das mais antigas civilizações, a China é um dos países cuja economia mais cresceu no mundo nos últimos anos, tornando-se o dragão da economia global. Seu PIB em 2017 foi de 12,2 trilhões de dólares, somente superado pelos Estados Unidos, cujo PIB foi de 19,4 trilhões. Gente, eu não sei nem escrever esse número para falar para vocês, não sei quantos zeros tem para escrever 12,2 trilhões. Mas a gente imagina que é muita grana, né? É muito dinheiro. Todo mundo sabe o que é PIB, né, pessoal? Sim. E o que é? É o produto bruto, né? Produto, alguma coisa bruto do país, que aí pega o... Não, Bruto interno bruto. produto interno? Não. Produto interno bruto, que pega Produto interno bruto, é isso mesmo. tudo o que o país acho que tem, todo o dinheiro e junta para ver o tanto, tipo, o produto interno bruto do país. Não sei, ficou meio confuso, mas Mas vocês estão no caminho. Então, É tudo que é produzido, não é, dona? o produto interno bruto é toda a riqueza gerada por aquele país no período de um ano, tá? Então, toda a riqueza que o país gerou naquele período, a gente chama de PIB, né? De Produto Interno Bruto. Então, esses números, tanto da China quanto dos Estados Unidos, são números, assim, astronômicos, né? O Brasil não tem um número desse. Então, assim, no cenário econômico, eles são muito relevantes. E qualquer um que tenha o mínimo de bom senso gostaria de fazer negócios com a China, porque é um parceiro comercial muito atrativo por conta do tamanho da sua população, por conta do poder aquisitivo que essas pessoas têm. Então, quer dizer, que boa parte da parcela da população chinesa tem dinheiro para gastar além do que aquilo que é necessário para a sobrevivência. Então, vamos dizer assim, tem dinheiro para gastar com supérfluos. Então, é um mercado consumidor que o mundo deseja. Então, estabelecer parceria comercial com a China é um negócio muito lucrativo. Bom, então isso aqui só para a gente dar uma ideia, né? Uma introdução aí na temática. Peraí, que eu estou apanhando do meu texto. Deixa eu trocar de... Pronto. Então, a gente vai falar agora, né, da população chinesa, né? Então, pensando nessa perspectiva, né, que a gente está falando do país mais populoso do mundo, né? E aí, com dados de 2017, né? Então, a China já tinha mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Aí, para conter, né, esse crescimento populacional, em 1979, o governo chinês implementou a política demográfica do filho único, né? A política, também conhecida como política do filho único. Acredito que vocês, em algum momento, vocês já devam ter pelo menos ouvido falar a respeito, né? Alguém já ouviu falar dessa questão da política do filho único? da questão de eles não poderem, tipo, Eu não. de meio que ser um boato, né? Porque eles meio que ser um boato deles não poder ter mais de um filho. Tá. Ana, não é um boato. Professora, eu já vi isso, sim. Não, tipo, meu bem pai por uma vez cima, falou professora. pra Eu mim. já escutei falando, tipo, bem por cima, assim, bem... Professora, eu lembro uma vez que meu pai falou que... ele falou que lá na China teve uma época que eu acho que estava com muita população, aí as pessoas só podiam ter um filho. Aí é isso. Ou, sei lá, ou estavam com pouca, não lembro. Mas eu lembro que meu pai falou. Beleza, então vamos pegar aí um pouquinho do que o seu pai falou e a Ana falou, e a gente vai se debruçar um pouquinho aí sobre a política do filho único. E veja que o texto já traz para a gente a política do filho único e a sua revisão, ou seja, né, já precisou mudar essa política. Então, assim, lá no final dos anos 70, a China começou a se preocupar com
a quantidade de nascimentos que estava acontecendo no país. Então, tipo, a população chinesa estava se reproduzindo com uma velocidade muito, muito grande, estava tendo muito nascimento, e óbvio, né, gente, assim, um país com tantas pessoas vai demandar aí de uma política muito mais extensiva, né, para garantir ali o mínimo para essas pessoas viverem, né, ter acesso à comida, acesso à saúde, acesso à escola, moradia. Então, assim, o número de pessoas, ela vai interferir diretamente nessas políticas. Então, o governo chinês falou, opa, acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso, para ver se a gente consegue dar uma freada nessa situação. Então, em 1979, o governo chinês adotou nas áreas urbanas, ou seja, essa política, ela valia assim com mais intensidade para as famílias que viviam nas cidades. Na zona rural, esse controle não era tão forte. Aí a lei, né, ficou conhecida lá, um casal, um filho. Então, qual era a orientação do governo chinês? Para que os casais tivessem apenas um filho, né? Prezando aí... Oi. Mas e se tivesse gêmeos? Então, vamos lá que a gente vai falar de todas essas nuances, tá bom? Então, o que acontecia? Cada casal só poderia ter um filho. E pensando nessa ideia de tentar diminuir o crescimento da população. Nas zonas rurais, né, foram permitidos 2 filhos por casal, considerando que eles representavam uma força de trabalho para a família no campo. Então, assim, para as famílias que moravam na zona rural, tinham ali as suas propriedades, tinham que trabalhar na terra, o governo chinês permitiu que as famílias tivessem 2 filhos, porque esses 2 filhos poderiam ajudar os pais ali nas atividades agrícolas. Então, assim, veja como que são tomadas as decisões, né? Então, permitir que você tenha o segundo filho é pensando na manutenção da força de trabalho, né? É um negócio, assim, meio assustador. Que nem a questão aí, se o casal tem gêmeos, né? O que tem que fazer? Muito se especula a respeito dessas situações. Uma gravidez gemelar não é uma coisa que foge ao controle da pessoa. Ninguém, quando fica grávida, ninguém sabe ali se ficou grávida de um bebê só, no início, né? De um bebê só, ou se tem mais. É uma coisa que nós, né, seres humanos, a gente não consegue controlar, né? Se vai vir apenas um bebê ou se virão 2. Nesses casos, não existia punição, porque é uma coisa que a pessoa não tem como controlar. Mas a ideia, e aí, né, prestem minha atenção na maneira que eu vou colocar, eu até usei a palavra punição aqui, mas não é bem isso. Qual que era, então, a consequência do casal que desobedecesse e não tivesse apenas um filho? Com exceção aí do pessoal que tem gêmeos, que, como eu disse, é uma coisa que a gente não tem como controlar. O governo chinês, ele sempre possibilitou, né, e ofereceu para a sua população uma série de benefícios relacionados aí a acesso à educação, a acesso a serviço de saúde, as melhores condições né, para poder proporcionar uma vida bem estruturada para suas crianças. Então, existe, na verdade, nos países do Oriente, como todos os países asiáticos, a gente observa essa preocupação em relação à educação. A gente vai ver essa mesma tendência quando a gente começar a falar dos tigres asiáticos. Mas a China sempre teve essa preocupação em dar uma boa formação para a sua população. Então, o governo chinês dava determinados auxílios para as famílias que cumpriam ali o pedido de ter apenas um único filho. Então, quando a família não cumpria, né, ou, sei lá, tinha o primeiro filho e depois acabava engravidando de novo e tinha o segundo, o governo chinês cortava esses auxílios.
Falou, olha, você não conseguiu cumprir a lei, né, de ter apenas uma criança, então você vai perder esses benefícios, né? Então, essa era a punição, vamos dizer assim, para quem não conseguia cumprir e ter um único filho, tá? Associada à política do filho único, a gente começou a notar, né, uma série de problemas que foram surgindo dentro da China, como o abandono de bebês, e isso eu vou até fazer um parênteses para a gente falar a respeito, abortos, esterilizações em massa e extermínio de recém-nascidos. Aí aqui, né, além disso, os pais que tinham o segundo filho perdiam o emprego, suas crianças eram impedidas de frequentar a escola. Então, assim, são as punições que o Estado chinês dava para quem descumpria a ordem. Vamos lá, a questão do abandono de bebês. A China, durante esse período, o período que vigorou essa lei, a China tem altos índices de abandono de bebês meninas. Então, geralmente, o casal que ficava grávido e descobria que o bebê era uma menina, a boa parte deles abandonava essas meninas. Professora, acho que é porque, tipo, com a mulher teria mais crianças no mundo, não é? Ou algo do tipo? Não, na verdade, Iago, tá relacionado com a ideia da força de trabalho mesmo. Então, as famílias criavam, né, dentro da sua concepção, elas criavam a perspectiva de que uma mulher não tem a mesma força física que um homem tem. E na hora de trabalhar, ela ficaria mais limitada a determinadas funções, justamente por conta da questão da força física. Então, as famílias preferiam ter meninos a meninas. Quando a gestação resultava numa menina, tinham vários caminhos possíveis. A própria questão do aborto, o extermínio de recém-nascidos. Então, assim, a mãe dava à luz e ali eu mesmo via que era menina e, por vezes, já matava o bebê. Mas, professora, por que a menina? Paulo, ó, presta atenção que eu falei agorinha isso. Por conta das famílias entenderem que as mulheres teriam menos força física e isso restringiria o mercado de trabalho. Então, as mulheres, né, na cabeça dessas famílias, naquele momento, fracas, né? Elas foram chamadas de fracas, exatamente, eram fisicamente fracas e por isso elas seriam menos importantes ou resultariam menos, teriam menos chances de trabalho do que um homem. Então, por isso que tinha muito essa prática de exterminar as meninas. Justamente por isso, por essa limitação física que as famílias enxergavam naquele momento. Quando a gente fala da questão do abandono de bebês, os orfanatos chineses são recheados de meninas. Então, as famílias que não tinham coragem ali, por vezes, de matar a sua filha ou de ter feito um aborto no momento certo, acaba abandonando a menina. Então, tem muitas meninas órfãs na China, que é resultado desse processo, né? Que foram realmente abandonadas. Esterilização em massa. Gente, esterilização em massa, não sei se vocês entendem o que é isso. Esterilização é quando a gente passa, né, por procedimentos cirúrgicos que vão nos impedir de ter filhos, né? Para os meninos, aí, para os homens é a vasectomia e para as mulheres são a laqueadura. Então, a gente opera, né, faz uma cirurgia que vai cortar ali os canais de ligação e não vão mais, e aí a pessoa não pode mais ter filhos. Então, isso também foi usado bastante durante esse período na China. Tem muitas ressalvas a respeito da esterilização em massa, porque isso esterilizar uma pessoa também é uma forma de exterminar uma população. Então, por exemplo, ainda hoje existem discussões a respeito disso, de determinados povos que migram
né, que saem de um país e vão para outro, e que nesse país que estão chegando, as mulheres recebem uma injeção que seria aí eles dão uma outra justificativa para a injeção, sabe? Como, sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, como se você estivesse chegando num lugar que tem um surto de febre amarela, então você chega e toma a vacina da febre amarela. Mas aí, na verdade, o que estava sendo aplicado no corpo das mulheres era uma quantidade muito alta de hormônio que interferia no sistema reprodutivo dela. Então, já para que ela não tivesse filhos enquanto ela estivesse naquele território. Então, assim, é uma prática genocida, porque você está interferindo sobre os corpos e interferindo sobre o direito à reprodução das pessoas. Então, essa questão da esterilização aqui também é muito polêmica. Então, na verdade, veja só, muitas coisas que não são tão bacanas assim aconteceram em decorrência da implementação dessa lei, né? E a política do filho único, ela perdurou aí por 30 anos, né? E veja, gente, 30 anos, nós estamos falando de uma geração, né? É uma geração. A gente, nesse período de 20, 30 anos, é quando os países, né, começam a repor as suas forças de trabalho. E é aí que a China se tocou que talvez ter feito esse controle não foi tão positivo. Porque já no século XXI, eles começaram a identificar, a notar que eles estavam tendo problema de falta de mão de obra. O que acontece? Vocês vão falar, mas professora, como é que pode um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas faltar gente para trabalhar? Como isso é possível? Acho que é por conta de que tinha muito idoso, muita gente velha, e menos pessoa que tenha como que eu posso dizer? Que tenha a capacidade, não que os velhos sejam incapazes, mas tipo uma pessoa que tenha mais disposição para trabalhar. Isso, Iago. A gente está falando aí especificamente da população economicamente ativa, né? Que são as pessoas que estão, de fato, na idade para trabalhar. Tem muita gente, mas a China também, nesse período, ela observou a sua população envelhecendo. Então, muita gente que trabalhou a vida toda, chegou na época de aposentar e aposentou. No entanto, muita gente aposentada começou a faltar as pessoas que estariam na idade de trabalhar. Então, para vocês terem uma ideia, a população economicamente ativa, a gente considera a partir dos 18 anos até a idade de aposentadoria. Então, assim, dos 18 anos aos 60, 65 anos, a gente está considerando ainda, claro, salvo as devidas proporções aí, porque existem particularidades na questão da aposentadoria, mas a população, são os jovens adultos, né, que até os seus, vamos supor até os 60 anos, né, então dos 18 aos 60 é o que a gente considera a população economicamente ativa. As pessoas foram envelhecendo, foram passando dos 60 anos, foram se aposentando e não estando mais disponíveis para o mercado de trabalho. Só que quando as famílias começaram a ter apenas um único filho, não teve a reposição, então não tinha gente suficiente para substituir essas pessoas que foram envelhecendo e se aposentando. E isso virou um problema dentro da China. Porque a gente não falou agora no início que é a segunda maior economia do mundo, que eles crescem a taxas altíssimas por todos os anos. Para que isso aconteça, precisa de gente trabalhando. E se falta gente para trabalhar, essa conta aí não bate. Então, eles perceberam que, tipo, isso foi um tiro no pé nesse aspecto. Eles conseguiram se frear o crescimento da população, só que agora eles não têm gente para trabalhar e manter a sua economia robusta como ela tem sido. Ô, professora, mas se eles liberarem, não vai crescer descontrolado, não? Vamos lá, ó. Então, em 2015, o governo chinês aboliu a política do filho único, justamente para
tentar, né, diminuir o impacto da falta da mão de obra e tentar amenizar o envelhecimento da população. Então, assim, nas primeiras estimativas, em 2053, 35% da população chinesa vai ter mais de 60 anos. Então, isso é bastante coisa, e isso, como eu disse, na economia, acaba interferindo muito. Só que, assim, pessoal, eles falaram que acabou a política do filho único, e tudo bem, você pode ter quantos filhos vocês quiserem agora. Só que, gente, nós estamos falando de uma geração, né, que são essas crianças que nasceram nesse período, elas têm, sei lá, uns 30 anos agora, seriam aí os chineses que vão formar famílias, certo? Eles cresceram dentro de uma lógica que o ideal de família é ter apenas um filho. O que o governo chinês já notou? Que mesmo ele liberando as pessoas para terem filhos, as pessoas não estão tendo vários filhos. Porque culturalmente elas aprenderam que o correto é ter apenas um. Economicamente, eles se organizaram para ter ali, né, atender as necessidades de apenas um filho. Porque ter filho significa, sim, ter gastos, né? Criar uma criança custa dinheiro. Então, o que o governo chinês notou? Que, na real, esse processo de mudar a mentalidade das pessoas e para que elas passem a ter mais filhos, isso não vai acontecer do dia para a noite. Para vocês terem uma ideia, esse acabar com a política do filho único, não foi assim do dia para a noite, agora vocês podem ter filhos. A China, no primeiro momento, fez uma abertura da seguinte forma: casais que gostariam de ter o segundo filho, por favor, façam inscrição aqui na sede do governo. Eles esperavam que ia ter uma procura de 5 milhões, né, de 5 milhões de casais para pedir autorização para ter mais filhos. Sabe quantos casais foram pedir autorização? 700 mil. Ou seja, eles imaginavam que as pessoas iam querer mesmo aumentar suas famílias, assim, numa proporção muito grande, mas isso não aconteceu. E é bem provável que a China comece a também dar alguns incentivos para fazer com que as pessoas tenham filhos, assim como a gente observa em alguns países da Europa, porque a falta dessa mão de obra está interferindo bastante no crescimento. E, além disso, a outra coisa que a gente tem que considerar é as crianças que vão nascer hoje, elas vão demorar um tempo ainda para entrar no mercado de trabalho, né? Pelo menos aí uns 18 anos. Então, essa também é uma política de longo prazo, que não vai resolver o problema da China, da falta de mão de obra que ela tem hoje. É um problema que vai ser resolvido pelo menos em 20 anos. Então, todo esse controle sobre a reprodução dos chineses está gerando consequências para o governo chinês nos dias de hoje. Professora, mas eles não recebem, tipo, imigrante? Tipo assim, se os imigrantes tivessem... Se eles, tipo assim, adotassem uma política boa para chamar imigrantes, aí, às vezes, tipo assim, podia aumentar, sei lá. Você está certo que a ideia do imigrante poderia resolver esse problema. Só que daí a gente vai observar ao longo, né, das próximas aulas que, assim como a Europa, a China também, né, não toma isso como a primeira opção de resolver, né? Não é a prioridade dela atrair imigrante para substituir essa mão de obra. Então, tem outras coisas aí que vão interferindo, né? Mas, gente, são 9h44, eu falei demais. Tá tudo bem até aqui? Vocês conseguiram compreender até esse momento? Sim, eu consegui. Sim. Beleza. Então, eu vou interromper a gravação e fazer rapidinho a chamada para poder liberar vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom.